Boa noite, Nestor. Boa noite aos nossos amigos, né? Que hoje vão nos assistir, vai ficar compartilhado também essa conversa para outro dia, né? Então, hoje nós vamos falar sobre síndrome metabólica, né? Os critérios diagnósticos e o que fazer com essa doença, né? Então, eu vou deixar um pouquinho a palavra para o Nestor aí, e aí a gente já começa a conversa. Boa noite, Nestor. Bom, boa noite para todo mundo que vai assistir aí. Eu acho que é um tema bem interessante, né? Obrigado pelo convite da gente poder esclarecer esse tipo de problema de saúde que cada vez é mais frequente, né? Muitos pacientes vêm nos procurar muitas vezes, não porque ele tem um excesso de peso tão grande e uma obesidade tão grande, mas mais por causa dos problemas de saúde. E é isso que a gente chama da parte metabólica, muitas vezes corrigida com tratamento clínico, mas apresentar também que a gente tem essa parte do tratamento cirúrgico, né? Então, acho que vai ser bem legal da gente esclarecer aí, para quem ainda tem dúvida do que é isso, como tratar, qual a melhor maneira. Bom, uma dos principais objetivos da nossa apresentação hoje, né, é tentar explicar para os nossos telespectadores o que é a síndrome metabólica, né? Eu acho que eu vou colocar aqui, ó. Conseguiu ver aí, Nestor? Ficou bom? Ficou ótimo. Ficou bom. Então, olha só, tá? Isso aqui são os critérios de diagnóstico da síndrome metabólica. Um dos critérios importantíssimos e essenciais é a circunferência abdominal, né? Então, o paciente, uma mulher, por exemplo, ela tem que ter uma circunferência abdominal, um dos critérios diagnósticos, né? De 88 centímetros e o homem de 102, né? Aliado a isso, né? Também deve ter outros 3 critérios do que eu vou falar agora. Ou pressão arterial aumentada, e mesmo naquele paciente que toma remédio para hipertensão, né, ele é considerado que tem hipertenso. Triglicerídeos acima de 150, né? E o HDL, colesterol, que modifica do homem para a mulher os níveis do HDL colesterol, né? E a glicemia em jejum, ou diabetes mellitus. A glicemia em jejum maior que 100 ou tendo diabetes mellitus. Então, tendo a circunferência abdominal, dos outros critérios, confirmar mais 2 critérios, ou pressão alta, ou triglicerídeos, ou HDL, ou diabetes, fecha o diagnóstico de síndrome metabólica. Então, com esse pequeno slide que eu coloquei ali, facilitou para os nossos espectadores entender o que é síndrome metabólica. Agora eu vou colocar um outro slide aqui para vocês entenderem o que essa síndrome causa. Olha só, componentes da síndrome metabólica. Então, a síndrome metabólica vai ocasionar uma hipertensão arterial, aumenta o ácido úrico, aumenta a glicemia, gordura no fígado, aterosclerose, doença cardiovascular, dislipidemia, apneia do sono, aumenta os fatores de coagulação do sangue e também causa uma inflamação crônica no paciente. Então, vocês vejam, uma pessoa que está tendo isso, que está possuindo essa síndrome metabólica, provavelmente não está com uma saúde 100%. E ela precisa tomar uma atitude para isso. Outro slide interessantíssimo. Olha só. Então, nós temos gordura visceral, nós temos gordura intramuscular, isso aqui é no músculo cardíaco e no fígado. E essa gordura no músculo cardíaco pode ocasionar algo que a gente chama de fibrilação atrial. O átrio é uma das câmaras do coração. E a fibrilação, ele começa a tremer. Ao invés de bater com contração, ele treme. E isso pode ocasionar coágulos dentro da câmara cardíaca e pode ir para frente, numa ejeção do coração.
Então, isso pode ocasionar um AVC. Bom, esse foi um breve, bem simples, conceito da síndrome metabólica, que se nós for pegar no passado bem recente, jamais os médicos iriam estar pensando em falar algo a respeito. E por que ela é tão importante? Porque ela afeta diretamente o sistema cardiovascular. Diretamente. E no nosso país, uma das principais causas de mortalidade até os 40 anos é acidente de carro, trauma. Após os 40 anos, ou o paciente morre por doença cardiovascular ou por câncer. E as duas estão ligadas à síndrome metabólica. Bom, eu explanei poucas coisas, né? Agora eu vou pedir para o Nestor se quer falar alguma coisa também, ou se eu posso continuar falando, né? Eu acho que é importante a gente deixar bem claro que, assim, quando o paciente tem um índice de massa corporal acima de 40, que teoricamente é considerado uma obesidade severa, grau 3, né? Ele pode apresentar todos esses problemas, toda essa síndrome metabólica, lógico, né? Somente pelo fato dele ter um índice de massa corporal tão alto, uma obesidade tão grave, a gente já indicaria o tratamento cirúrgico como a melhor opção, mas lógico, a gente também visa toda essa melhoria dos problemas de saúde e a síndrome metabólica. Quando o paciente tem uma obesidade moderada grau 2, índice de 35 a 40, ela também aparece, né? Então aí muitas vezes a gente já não pensa em um tratamento cirúrgico somente por conta de estar com obesidade, e aí então mais com a intenção de melhoria da síndrome metabólica, dos problemas de saúde, e lembrar que hoje se tem um conceito bem mais novo de cirurgia metabólica para pacientes que ainda não têm uma obesidade nem grau 2 e nem grau 3, uma obesidade leve e muitas vezes até sobrepeso, mas com essa síndrome metabólica, muitas vezes com controles de difícil, mesmo com medicação. E aí, então, que vem o maior conceito da cirurgia metabólica, né? Os pacientes com muitos problemas de saúde, como já foi apresentado nos slides, alguns deles apresentam todos aqueles quadros que a gente viu, e não um, dois ou três, né? E não tão relacionados a um excesso de peso tão grande. Mas a gente sabe, e já tem alguns consensos, inclusive com Sociedade de Endocrinologia, que reconhece o tratamento cirúrgico, a cirurgia metabólica, como uma das formas de melhorar, de curar, do paciente voltar a ter uma qualidade de vida bem melhor, né? Então, acho que uma das coisas que a gente vai falar é isso, uma cirurgia metabólica, um paciente que não tem uma obesidade tão severa, mas que é indicado muitas vezes o tratamento cirúrgico para que se melhore todo esse quadro tão ruim, né? Bom, só para esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo, foi muito interessante essa tua colocação, Nestor, que é uma cirurgia para doenças, né? Não necessariamente visando o peso, né? Vou te fazer uma pergunta para te esclarecer para as pessoas. O bypass gástrico, que é a cirurgia rotineiramente conhecida, que as pessoas estão mais habituadas, tem o bypass gástrico e tem o sleeve, né? O primeiro, que é o bypass, mexe no estômago e no intestino delgado. O sleeve a gente só trabalha no estômago, retira 2/3 do estômago. Ambas são cirurgias metabólicas? Apesar da gente ver muitos trabalhos, né, que consideram as duas cirurgias com certo grau de melhora metabólica, a gente sabe e os trabalhos mostram que a cirurgia metabólica que realmente vai melhorar tudo isso é o bypass, né? Tanto que a gente não usa cirurgia de gastrectomia vertical ou sleeve com um paciente que tem um diabetes grave, para um paciente que tem doença cardiovascular grave, dislipidemia, que são os colesteróis e triglicerídeos muito elevados, com gordura no fígado já em alto grau. Por quê? Porque a gente sabe que o bypass é a cirurgia considerada metabólica, com maior chance de melhoria de todas essas doenças, de remissão, de cura. Então, em teoria, quando a gente fala numa cirurgia metabólica, a gente está falando no bypass.
né? Então, assim, a gente sabe, né, que o bypass sempre foi considerado e é a melhor cirurgia, né, para melhorar a parte metabólica, né? Uma outra, uma coisa interessante para falar para os pacientes, né? Eu estava pensando em procurar um slide para mostrar para vocês e acabou entrando uma outra apresentação. A doença renal, né? Ela também é considerada uma doença metabólica. Muitos pacientes, às vezes, não sabem, né, que a obesidade, né, pode ocasionar uma insuficiência renal crônica, uma nefropatia, e uma das causas, uma das melhoras dessa doença acaba sendo a cirurgia bariátrica, a cirurgia metabólica, que é o bypass gástrico. Né? Hoje em dia, a gente tem recomendações, como o Nestor falou, das sociedades, da endocrinologia, da Associação Brasileira de Obesidade, sobre as doenças metabólicas. Nestor, me diz uma coisa. Na tua experiência em São Paulo, você acha que o número de pacientes para cirurgia metabólica está aumentando, está diminuindo, está estável? O que você nota de encaminhamento dos pacientes sobre o cardiologista, o endócrino? Como é que está essa relação aí em São Paulo? Há muitos anos atrás, né, a gente tinha uma dificuldade muito grande de aceitação por esses profissionais que, teoricamente, tratam a parte mais clínica do paciente, né, doenças clínicas como hipertensão, como diabetes, de indicar um tratamento cirúrgico para uma doença metabólica, né, mas agora, com essa parte toda de estudos, de trabalho, né, com a experiência que a gente tem, hoje a gente recebe bastante. Então, os endócrinos, pacientes com diabetes de difícil controle, hipertensão descontrolada, mesmo com o uso de 3, 4 antihipertensivos, pacientes que já tomam insulina, né? Muitas vezes nem tem um índice de massa corporal tão elevado ou tem obesidade leve, eles acabam indicando o tratamento cirúrgico porque eles sabem que é a melhor opção para o paciente, né? Quando a gente fala em síndrome metabólica, além dessas doenças que a gente colocou, vem essa parte que você falou, parte renal, né? Tem problemas vasculares também envolvidos, né? Aí, hoje, a gente recebe bastante. Uma coisa que a gente tem que deixar bem clara, apesar dessa procura que vem aumentando por esse tipo de cirurgia, muitas vezes não é uma cirurgia que o convênio vai aprovar, né? Então, a gente tem que ter um critério bem elucidativo para o paciente de explicar em que situação a cirurgia está indicada e se ele vai ter cobertura pela seguradora, pelo plano de saúde ou não, né? E muitas vezes não é porque o plano de saúde dele não vai cobrir o procedimento, que ele não tem indicação de uma cirurgia, porque ele vai melhorar das doenças, né? Perfeito, perfeito. Até porque a ciência evolui muito rápido, né? E às vezes os planos de saúde demoram um pouco para se adequar às normativas da ciência. Mas vamos lá. Um dos critérios essenciais para o diagnóstico de síndrome metabólica é a circunferência abdominal, né? Então, é óbvio que para nós tratar essa doença, nós temos que tentar atuar em algo que faça a circunferência abdominal diminuir. Porque se você tirando a base da doença, provavelmente os outros fatores vão diminuir, né? Eu procurei um outro slide para botar aqui, ó. Olha só que interessante. Esse slide, eu não sei se você consegue ver a flechinha, Nestor, que eu estou mudando aqui ou não? Não. Não? Mas, enfim. Olha só, foi um estudo feito, é um estudo muito... Já é um pouco antigo, porque foi de 2004, mas foi um estudo que começou a revolucionar, né, a parte da cirurgia metabólica. Então, eles compararam pacientes do grupo cirúrgico com o grupo controle. E vocês vejam, ó, a perda de peso
foi muito maior nos pacientes com bypass gástrico, né? E o tempo aqui embaixo, ó, de segmento, ó, numa das curvas, né? Foi mais... a cirurgia foi muito mais efetiva que o tratamento clínico. Nesse outro estudo, né? Olha a mortalidade dos pacientes ao longo dos anos. Aqui o grupo cirúrgico com o grupo controle. O grupo cirúrgico foi muito menor ao longo dos anos. Na mortalidade de pacientes obesos aqui tinha. De pacientes com IMC acima de 35. Né? Mas é óbvio, pô, se é acima de 35, um paciente que tem 35 de índice e um paciente que tem 33, vocês já pararam para pensar quantos quilos de diferença tem? Então, quer dizer que para um grupo cirúrgico, para um grupo de pacientes, você poderia indicar a cirurgia por causa de 3, 4 quilos e um outro não? Sabendo que dos benefícios que isso causa no sistema cardiovascular? Teve um trabalho que eu estava lendo agora à tarde para estudar um pouco para a live, do Dr. Nissen, que é um médico muito conceituado no mundo inteiro sobre doença cardiovascular. Uma coisa interessante, ó, até eu anotei aqui para falar para vocês. Ele comparou a mortalidade do grupo do tratamento clínico com o grupo do tratamento cirúrgico, seguindo esses pacientes por 8 anos, né? E teve uma diminuição de 41% no grupo cirúrgico de mortalidade cardiovascular. Por exemplo, teve aspectos da doença cardíaca que mudou, que diminuiu em termos de 61% no grupo operado. Então, é muita coisa. É muito forte o impacto da cirurgia nesses pacientes, né? Uma outra coisa que tentar esclarecer para vocês, esses dias nós estávamos conversando entre colegas e foi me perguntado por que indicar uma cirurgia para uma doença clínica. Foi isso que o Nestor falou antes. Ainda tem um certo preconceito, mas se for botar em termos de custo-benefício, né, a complicação que o não tratamento cirúrgico traz para esses pacientes é muito maior do que o risco de uma cirurgia. E o risco de uma cirurgia metabólica, uma cirurgia bariátrica, é muito baixo. Óbvio que complicações existem, né? E as equipes vão tendo as complicações, mas geralmente são complicações simples, que em comparação ao infarto agudo do miocárdio, um AVC, que é o tradicional derrame que as pessoas falam aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas é o AVC isquêmico, tem o AVC hemorrágico, também tem complicação cardiovascular, que é a estenose da artéria renal, que é um paciente com hipertensão com difícil controle. Este paciente também começa a perder proteína na urina, né? Isso é um sintoma que o rim não está bem, que ele precisa de um tratamento cirúrgico. Então, existem vários efeitos no sistema cardiovascular desses pacientes que essa cirurgia traz de benefício. Eu não sei se você tem algum dado, Nestor, objetivo da clínica que você trabalha em São Paulo e já trabalhou numa outra, são duas grandes equipes do Brasil, no sentido de controle desses pacientes cardiovascular no pós-operatório, de ecocardiograma, se teve melhora, se não teve, como é que você... Assim, estudo e trabalho que a gente fez ou que a gente conduziu, né, a gente não tem, mas lógico que a gente faz acompanhamento pós-operatório. E um caso bom que eu já tive, um paciente com uma insuficiência cardíaca, né, quer dizer que o coração não funcionava direito, ele tinha indicação de um transplante cardiológico por causa que o coração não era bom, e o cardiologista dele indicou cirurgia para que ele melhorasse de toda essa síndrome metabólica, perdesse peso, para que pudesse passar pelo transplante. E depois que ele operou, no começo ele acabou piorando um pouquinho essa função cardiológica, mas depois de 3 meses, aí ele estava na fila de urgência para transplantar, mas o coração voltou a ter uma função normal. E ele, além de não ter feito nenhum procedimento cardiológico, de transplante cardíaco, nada disso, melhorou de todos os problemas, entendeu? Então, a gente vê que isso melhora,
né? Então, por isso o tratamento cirúrgico é tão indicado, né? O que a gente vê bastante, esse estudo, esse SOS, é um dos maiores estudos que existe na Europa e de longo prazo, que ele compara esses grupos com tratamento cirúrgico de alguns tipos com tratamento controle. E a gente vê que é gritante, assim, é muito diferente, né, a relação dos pacientes que melhoram, que ficam com remissão, com cura dos problemas de saúde que tinha, em relação ao grupo controle. E fora isso, os grupos controles, eles, além de não conseguir um bom controle da doença, eles acabavam tendo mais complicações, né? Então, esse estudo mostra que, apesar de o tratamento cirúrgico ter esses inconvenientes que você falou de ter um pequeno risco, é o que realmente oferece um benefício para o paciente e de uma maneira definitiva, né? Não é igual ao tratamento clínico, que você vai ter que tomar medicamento a vida inteira, que você vai ter que ficar fazendo controle, que você tem que se preocupar se o seu rim não vai ficar ruim por causa do diabetes ou por causa da hipertensão. Então, hoje, essa cirurgia metabólica é um tratamento que a gente tem com um sucesso muito maior para a remissão da doença, né? Perfeito. Cara, estudando muito como a gente estuda, vendo conferências, assistindo colegas do mundo inteiro conversar, né? Cada vez eu fico mais preocupado com o paciente que nos procura ou acaba não indo na clínica, por exemplo, que tem a circunferência abdominal dentro dos critérios da síndrome metabólica, que tem os componentes da síndrome metabólica e não se preocupa, né? Às vezes a pessoa tem que usar uma máquina para dormir, que é o CPAP, né? Porque a pessoa tem muita apneia do sono. O que é a apneia? É aquele paciente que está dormindo e daqui a pouco está roncando e daqui a pouco para de respirar, né? Fica alguns segundos sem respirar, dá um susto no cônjuge ou na pessoa que está perto e daqui a pouco volta a respirar de novo. Isso pode ocasionar uma morte súbita, né? Pode ocasionar tromboembolismo. E esse paciente, se tu conversar com ele, às vezes, numa conversa informal, ele diz que não está doente. E é portador de uma doença grave. E às vezes tem diabetes juntos, diabetes mellitus tipo 2. E é isso que me preocupa, porque as pessoas se preocupam muito com câncer, e tem que se preocupar mesmo. O câncer é uma doença muito agressiva, muito séria, mas às vezes as pessoas têm outras doenças tão graves e deixam passar. Então, é importante esclarecer para os nossos ouvintes que uma pessoa que usa o CPAP para dormir, que ela pode não ser tão obesa como diz as pessoas, mas se ela tiver o MC, como nós já falamos, que é o peso dividido pela altura e dividido pela altura de novo, se isso for um número de 30 ou mais, ela já tem obesidade. E se tiver obesidade, apneia do sono, e daqui a pouco tem hipertensão arterial, ou está tratando por triglicerídeos, pô, ela tem síndrome metabólica, já foi comprovado que, em relação ao tratamento clínico, diminui as doenças cardiovasculares, que são os desfechos cardiovasculares, que são infarto agudo do miocárdio, AVC, doença de carótida, mortalidade por qualquer causa. Qual é a outra? Fibrilação atrial e insuficiência cardíaca. São essas que são os componentes cardiovasculares da síndrome metabólica. Vejam só, eu sempre dou faço uma analogia no meu consultório, o Nestor vai dar risada agora. Daqui no sul, que as pessoas eu brinco que vai numa fazenda buscar um emprego, e quem traz uma galinha pequenininha embaixo do braço, que o cara que vai sortear o emprego oferece para trazer o garnizé, quem traz esse garnizé é quem provavelmente é mais magro, mais ágil. E se essa pessoa for convidada nessa fazenda, nesse sítio, a carregar peso, né, que é fazer força e comer bastante, ela vai ficar muito musculosa. Isso é o que acontece com o nosso coração.
né? O coração da pessoa com obesidade, ao longo dos anos, 8, 10 anos, com uma carga grande de resistência na frente, ele vai ficando muito musculoso e vai perdendo a capacidade de contração, né? Então, essa é uma das maneiras que eu uso aqui, Nestor, para explicar para o paciente, né, sobre a insuficiência cardíaca que dá pela obesidade. E também, pode falar, Nestor. Não, e que é importante a gente esclarecer, né? Porque os pacientes, muitas vezes, não têm uma real visão do que é a gravidade da doença. Às vezes, ele ronca, não sabe que a apneia do sono é grave, ele tem diabetes, mas não sabe os problemas futuros que vai causar, como também a hipertensão. O que mais preocupa, que nem você falou, são colegas que são especialistas em algumas dessas áreas, né, como endócrino, como em diabetes, como em cardiologia, e eles não elucidam para o paciente que algo de definitivo e rápido tem que ser feito, porque depois que o paciente já tem uma lesão renal por causa de hipertensão ou diabetes, isso não vai voltar ao normal. Se o fígado dele tem tanta gordura que ele desenvolveu cirrose, isso não vai voltar ao normal. Se ele tem um refluxo tão grave que causa uma lesão e um câncer de esôfago, isso não vai voltar ao normal. E são todos problemas, comorbidades que a gente está falando, que com o tratamento cirúrgico, com a cirurgia metabólica, são coisas que a gente evita que isso vá acontecer, né? Então é importante que o médico esclareça para o paciente. É lógico que ele optar por um tratamento cirúrgico ou não vai ser a opção dele, mas que muitas vezes a gente vê os colegas, não, sua glicemia está 120, é só não comer docinho, vai melhorar, entendeu? Não, a gente sabe que quanto antes você entrar com um tratamento mais definitivo ou pelo menos medicamentoso, a chance de um dia ele virar um insulino dependente, ter que tomar insulina, né, ou ter que tomar outros tipos de medicações é cada vez menor. Quando a gente pensa num tratamento cirúrgico, cirurgia metabólica ou bariátrica mesmo, também a chance de remissão, de cura é muito maior, quanto antes a gente tem essa intervenção, né? Mas, com os trabalhos que a gente tem cada vez mais, né, com os congressos de informação, os consensos, a gente está tendo uma aceitação cada vez maior, né? É importante esses profissionais saberem que a gente não deve ser inimigo. O cardiologista, o endócrino, o diabetologista, ele tem que trabalhar em conjunto com a equipe cirúrgica. E dessa maneira o paciente vai ter o melhor resultado, né? Perfeito. Eu costumo também fazer uma analogia como um tabuleiro de xadrez, né, cara? O nosso paciente é o rei. E nós médicos, tanto cirurgiões como clínicos, nós temos que proteger o nosso rei, né? E proteger ele da melhor maneira, associando muitas vezes o tratamento clínico com o tratamento cirúrgico, né? Voltando a casos clínicos, que é interessante nós conversar, você falou, Nestor, do paciente do transplante, né? É muito importante as pessoas saberem que quem tem obesidade e vai ter que passar por um transplante de órgãos, né? Dependendo do tipo do órgão que é, por exemplo, fígado, transplante renal, ou um transplante cardiológico, é importante conversar com o seu médico a respeito dos desfechos desse transplante, se é o que é melhor para o paciente. Se é melhor transplantar num paciente que esteja com IMC normal ou num paciente obeso, riscos da cirurgia, né? Nós sabemos, mas só estou dando uma dica para o paciente, né? Aquele paciente também, por exemplo, que está com diabetes mellitus tipo 2, é importante ele questionar o seu médico sobre a necessidade ou a importância do tratamento cirúrgico, porque, como bem explicado pelo Nestor, não podemos esquecer que o nosso pâncreas, ele também pode entrar em exaustão. E quanto mais tempo você ficar com a doença, mais difícil vai ser a resolução. E mais problemas clínicos vai trazer para o paciente, né? Então, isso também é importante as pessoas entenderem. Uma outra coisa que também é importante
muitas pessoas chegam no consultório com doenças graves, que têm um IMC em torno de 30. A grande preocupação é que se, após fazer a cirurgia, se não vai ficar com um aspecto de muito magro, né? Dependendo da técnica cirúrgica escolhida, não, né? Óbvio que vai perder peso, mas eu gostaria que o Nestor também falasse um pouquinho disso, com a sua experiência, que é maior que a minha, para esclarecer isso para os nossos pacientes. O que acontece é assim, né? Por que o paciente obeso, com obesidade severa grau 3 ou até mais, ele perde bastante peso? Porque a quantidade de excesso de gordura que ele tem é muito grande. Tanto que vários pacientes falam, doutor, mas quantos quilos eu vou perder? Eu falo, eu não sei quantos quilos você vai perder. A gente não calcula em quilos. A gente sabe, em média, uma porcentagem de excesso de peso ou de peso que o paciente vai perder com a cirurgia. Então, lógico, um paciente que pesa 200 quilos, ele vai perder mais. Quem pesa 100 vai perder menos. Quem pesa 80, tem síndrome metabólica, não tem obesidade tão grave, vai perder menos. Então, como você falou, a gente sabe que ele vai perder peso, mas não vai ser aquela quantidade de peso que um paciente que tem obesidade severa vai perder, que é uma dúvida muito frequente. O paciente acha que ele tem síndrome metabólica, uma obesidade mais leve, ele precisa, em média, eliminar 15, 20% do peso dele, mas aí ele acha que vai ser 50 quilos. E lógico que não é assim, né? O paciente vai perder um certo peso, quando ele atinge ali um índice de massa corpórea teoricamente ideal, o próprio organismo, ele vai entender isso e ele vai reduzindo essa perda de peso. Então, junto com a parte nutricional, os exames que a gente faz de controle, a gente consegue deixar o paciente com um peso adequado e bem nutrido, né? Então, a melhoria dessa síndrome metabólica, a perda de peso, ela vai ser, às vezes, importante, significante, mas não que o paciente vai ficar desnutrido, né? Tem bastante mulheres que, às vezes, vêm com uma preocupação de não ficar muito magra. Então, dependendo do tipo de problema de saúde que elas têm, a gente indica um tipo de cirurgia ou outra, porque, como você bem disse, as cirurgias mudam em termos também de perda de peso, né? Então, por isso que uma equipe bem treinada, uma avaliação bem minuciosa do paciente, escolher a técnica cirúrgica adequada é essencial para um bom resultado, né? Perfeito. Uma outra coisa interessante que as pessoas às vezes acabam passando desapercebido. Então, vou pegar um exemplo para vocês. Um homem ou mulher jovem, em torno de seus 40, 50 anos, falando assim por causa eu e o Nestor, né? Jovens, né? E que, infelizmente, tiveram um evento cardiovascular. E qual foi esse evento? Pô, teve uma dor no peito, procurou o cardiologista, viu que estava tendo uma angina, fez um cateterismo e colocou um stent, que é muito comum e é um tratamento eficaz, comprovadíssimo, muito bom. Colocou um stent cardiológico. Pô, essa pessoa tem 43 anos, por exemplo. Tem obesidade. Circunferência abdominal maior que 100, é um homem. Por que ele colocou esse stent? Provavelmente porque era sedentário e o colesterol ou triglicerídeos estavam altos. Então, um paciente com síndrome metabólica. A pergunta que eu faço para o Nestor e que eu faço para todos os colegas que possam assistir: qual é a porcentagem que chega no nosso consultório desses pacientes? A quantidade de gente que está na sala de hemodinâmica todos os dias no Brasil, e que estão com obesidade junto, que tem diabetes, pô, quase não chega no nosso consultório esses pacientes para operar, né? E vocês vejam a quantidade que está sendo perdida de vida nisso tudo. Se nós somar a quantidade de sobrevida que se tem, um paciente com índice de 30, sem doença cardiovascular maior, que faz a cirurgia, ganha em torno de 4 anos de média. Com acima de 40
o índice de massa acima de 40 ganha 9 anos de média de vida. 9. Né? Então, isso é uma coisa que também me preocupa. Porque esse paciente que colocou o stent, hein, Nestor, você me corrija se eu estiver errado, ele é um paciente que tem doença vascular, concorda? Sim. Né? E esses pacientes, eles têm indicação cirúrgica ou têm indicação de um tratamento da doença de base, que eu digo, da obesidade. Isso é o mesmo que o paciente ter dor de dente e não ir ao dentista. Ir na farmácia buscar uma pomada. Enquanto está passando a pomada no dente, tá ok. A farmácia está fechada. Volta a dor do dente. Se esse paciente não mudar a base dele, provavelmente daqui um pouco vai infartar de novo, e uma dessas pode ser fatal. Porque o coração, às vezes, não dá muita chance. Né? Então, esse é um pequeno recado também que eu gostaria de passar. Né? Que às vezes você tem um conhecido, às vezes que uma conversa pode ajudar a vida dessa pessoa. Nestor, tem mais alguma coisa que tu queira falar? Que Não, eu acrescentar? acho que um grande recado que a gente tem que deixar é que os pacientes que muitas vezes não têm uma obesidade tão grande, um excesso de peso, eles podem ter uma síndrome metabólica já, que não foi avaliada. Então, uma dúvida muito grande, eles não sabem que tipo de tratamento que tem, qual é o melhor exame para fazer, se é recomendado tratamento clínico, se é recomendado tratamento cirúrgico. Esse paciente tem que se conscientizar enquanto ele ainda não teve nada grave, igual a gente está falando aqui. Porque depois, uma outra coisa legal da gente também lembrar para o paciente é que, e se já infartou? E se já tem problema no fígado? E se já tem problema renal? Isso não é uma contraindicação de passar pelo procedimento cirúrgico. Muito pelo contrário, isso é uma indicação ainda maior para que ele pare de ter o problema. A gente tem que tratar a causa, igual você falou, e não ficar tratando o infarto, ficar tratando os problemas decorrentes de ter a síndrome metabólica e de ter obesidade, né? É igual você pegar uma paciente que é obesa e fazer lipoaspiração, tirar um pouquinho de gordura, e a causa da obesidade dela, entendeu? Então, são tratamentos que não vão resolver, então a gente tem que tratar a causa. Para pacientes que estão na dúvida se tem ou não tem problema, que estão começando, procure ou um cirurgião, procure o nosso serviço, né? Para você ter esclarecimento, para fazer exame, para investigar, saber qual é o melhor tratamento para você. Não é porque nós somos cirurgiões que a gente vai sair operando todos os pacientes. Se não tem indicação de um tratamento cirúrgico, a gente tem a equipe clínica com endocrinologistas, diabetologistas, que vão saber conduzir da maneira clínica mais adequada, ou mesmo, se veio indicado por um colega endócrino, a gente vai devolver esse paciente para ele continuar acompanhando da parte clínica. Se é cirúrgico, também ele vai ser convidado, junto com a equipe cirúrgica, a cuidar do paciente. Então, eu acho que o recado mais importante, quanto antes o problema é descoberto e tratado, menores as consequências no futuro. Perfeito, Nestor. Eu acho que foi dito os principais tópicos sobre esse assunto, e com esse encerramento do meu amigo Nestor aí, eu acho que não tem mais o que dizer, né? Nós vamos ficar batendo na mesma tecla e batendo na mesma tecla. Então, eu quero agradecer mais uma vez a todos, agradecer ao Nestor que está lá em São Paulo, com o tempo dele aí para nos ajudar e nos esclarecer. Tá, Nestor? Um grande abraço para ti, cara. Fica com Deus. E já tá de casa nova ou ainda não? Não. Tô ainda atendendo no mesmo lugar. Tá se Tá? organizando? Quando a gente for para casa nova, aí a gente vai divulgar também para todo mundo ficar sabendo. Então tá Bom, ótimo. obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que nos assistiu aí. Espero que tenham gostado e a gente poder dar algum tipo de esclarecimento. Obrigado, Tá Nestor. Um joia? abraço. Beijo.